A Paulinha vem de graça. Professor, licença, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, aqui é o Daniel, professor. Peço desculpas pelo atraso, ocorreu hoje um imprevisto, acabei me atrasando aqui para a aula. O senhor poderia, assim, em um minuto, recapitular só o que foi abordado no início da aula, só para eu anotar aqui os tópicos? Aí não precisa recapitular tudo, não, tá bom, professor? Não quero atrapalhar a aula aí, só para me situar, tá bom? Obrigado. Não, tudo bem. E vou fazer bem rápido mesmo, porque a aula vai ficar no YouTube, né? Então, não vai ter problema tá ótimo. Mas é exatamente essa aula de hoje, essa aula de agora, após a aula, vai para o YouTube. Mas é o seguinte, Daniel, basicamente a gente falou, não é? O negócio jurídico, ele é uma norma que vale para a pessoa que contrata. É isso, né? Como sendo uma norma, o negócio jurídico, então, ele pode ser julgado do ponto da sua existência, do ponto de vista de sua existência jurídica, do ponto de vista de sua validade, né? E do ponto de vista de sua eficácia com relação aos seus efeitos, né? Sua eficácia especificamente. Ora, a eficácia não é tema de agora, é tema que a gente vai estudar depois, né? Mas, do ponto de vista da existência e da validade, os elementos determinantes da existência e da validade do negócio jurídico eram os chamados elementos essenciais do negócio jurídico. Quais sejam aqueles elementos que estão lá no 104 do Código Civil? Agente capaz e consentimento válido, elemento subjetivo. Objeto lícito, possível, determinado, determinável, elemento objetivo. Forma prescrita ou não defesa em lei, elemento formal. Pronto, foi isso, né? Daí, a gente disse o seguinte para vocês, né? Para todos. Se faltasse o agente, o negócio jurídico nem sequer era dito como existente. Agora, se o agente fosse incapaz ou o consentimento inválido, então o negócio jurídico tinha um problema específico com relação à sua validade, né? Se faltasse o objeto, então o negócio jurídico nem era dito como existente, mas se o objeto não fosse lícito, possível, determinado ou determinável, então aí eu tinha um problema realmente de validade. Se faltasse uma forma qualquer, né, então o negócio jurídico nem sequer era dito existente. Agora, se a forma não fosse a prescrita ou não defesa em lei, então o negócio jurídico seria dito inválido. Agora, que essa distinção entre existência e validade, na verdade, é uma distinção só teórica, não é? Porque, do ponto de vista prático, se o negócio jurídico é inexistente, ele será tratado, não é, como absolutamente nulo, assim como o negócio, como a nulidade absoluta. Tá beleza? Foi o que a gente disse, não é? Por fim, não é? Por fim, a gente disse, e daí a gente começa, não é? Deixa eu colocar mais uma coisa nessa recapitulação, né? Embora seja difícil da gente imaginar um negócio inexistente, né? Na aula de ontem, né? Quem não estava na aula de ontem, a aula de ontem foi legal porque a gente demonstrou o negócio jurídico inexistente, né? Um testamento mediúnico, né, seria um negócio jurídico inexistente, porque ele não tem forma, o espírito não falou, não exteriorizou, né? Ele está formalizado só pela manifestação do médium, mas não pela manifestação do espírito, que é quem pode fazer o testamento. E o testamento de um cachorrinho também não seria um testamento inexistente, né? Esses foram os exemplos que a gente deu de negócio jurídico inexistente para distinguir teoricamente da validade, né? E, por fim, então, no começo da aula de hoje, e aí eu começo o meu compartilhamento, né? No começo da aula de hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês, portanto, a gente, na primeira parte da aula de hoje, disse o seguinte para vocês. Olha, deixa eu apagar de novo o meu celular, senão vai começar de novo sem graça. A gente disse o seguinte para vocês no começo da aula de hoje. Olha lá. Ora, o elemento subjetivo, aí do artigo 104, né, ele poderia causar tanto a nulidade absoluta
quanto à anulabilidade do negócio jurídico. Poderia ser qualquer, tanto um quanto o outro, né? A gente não sabe, a gente tem que olhar de perto para saber se é o caso de nulidade ou de anulabilidade. Mas um defeito no elemento objetivo é sempre insanável, né? Vai causar nulidade absoluta. Então, aí no artigo 166, estavam lá o inciso 2 e o inciso 3 para tratar da nulidade absoluta com relação ao objeto. Né? Não, o objeto é ilícito ou a razão como ambas as partes for ilícita. Cuidado que você está aparecendo no vídeo, hein? Boa noite. Tudo cheguei. Bem, cuidado, Cida. Eu já vi cada coisa aí nesse tempo de internet. Né? Eu sou comportada, professor. Que tristeza. E você não tem nem vergonha de falar isso? Que barbaridade, mulher. Você já é uma pessoa madura, com seguramente mais de 20 anos e é comportada. Gente, como tem gente que não amadurece, né? Ué, depois que eu fiquei velho, eu não quero saber de bom comportamento, não. Ora, eu queria saber de bom comportamento quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que papai batia em mim, agora... Pá. Mas tudo bem, Cida, você vai melhorar ainda, você vai ver que tem solução. Você, professor. Esse tipo de coisa é sanável, tá vendo? A pessoa pode ainda sanar. Isso é um vício sanável. Você se acostumou a ser bem comportado, você quer ser bem comportado. Agora, olha só. Com relação ao requisito de forma, a gente falou aí, Daniel, nos incisos 4 e 5, né? As formas e solenidades previstas na lei acarretariam na nulidade absoluta, né? Observem todos vocês que o artigo 171, que fala da anulabilidade, só falou de agente relativamente incapaz e depois vícios de consentimento e vícios sociais. Lembra? Dolo, fraude, lesão, né? Coação, estado de perigo e fraude contra credores. Né? Só falou o artigo 171, que trata da anulabilidade do elemento subjetivo. O elemento objetivo e o elemento formal está aqui no artigo 166. E mais aí, agora sim, a novidade da aula, né? Está aqui, inciso 3, 4, 5, 6. Né? Tiver por objeto fraudar lei imperativa. Né? É nulo o negócio jurídico que tiver por objeto a fraude à lei imperativa. A gente precisa ter aqui um pouco de cuidado com a linguagem do legislador, né? Pela imprecisão que, nesse caso, aconteceu. Olha só. Como é que é isso? Pensa bem. Toda norma é imperativa, a gente viu isso. Né? Toda norma é imperativa. No sentido de que toda norma cria direitos e deveres. Lembra disso? Então, nós falamos assim, só que algumas normas são de imperatividade relativa, são dispositivas, e outras normas são cogentes, são de ordem pública, lembra? Então, o que o legislador está aqui dizendo tem por objeto fraudar norma imperativa no sentido de ser cogente, ser de ordem pública. Uma norma de ordem pública a qual se pretende fraudar através de negócio jurídico, esse negócio jurídico é nulo de pleno direito. Tá beleza? Por vezes eu realizo negócios jurídicos, não é? Para fraudar normas que tenham caráter imperativo, né? De imperatividade absoluta. É que a lei, né? Ela tem que regulamentar a conduta e as pessoas ficam aí, né? Arrumando vários subterfúgios para fraudar a lei. O que a gente vai estudar aqui, um pouquinho mais para frente, são alguns desses subterfúgios na chamada simulação. Tá bom? Muito bem. E, finalmente, inciso 8, né? A lei, que ao declarar nulo sem combinar sanção, né? Então, é nulo o negócio jurídico quando a lei proibir a prática de um ato sem combinar sanção para ele. Também será nulo o negócio jurídico. Porque aí, veja só, né? Resolve aquele outro problema nosso. Não sei se você se lembra, lá no comecinho do ano, a gente falou, quanto à imperatividade, a norma pode ser de imperatividade absoluta ou relativa. Está aí o inciso passado, que a gente acabou de dizer para os senhores. Né?
Cida, desliga o seu som aí, tá dando um ecozinho aqui. Acho que é o seu. Isso. Ora. Então, a norma é nula, não é? É nulo o ato jurídico que frauda quando a lei proíbe a prática sem combinar sanção, se diz respeito ao autorizamento. Então, só para colocar esse raciocínio por inteiro, né? O inciso anterior fala da imperatividade, que a gente viu lá. A norma tem imperatividade absoluta, é cogente, de ordem pública, ou tem imperatividade relativa, né? É dispositiva. Diz o inciso anterior, é nulo o negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei de ordem pública, lei de imperatividade absoluta. E quanto ao autorizamento, você lembra também, a gente falou assim, existe uma lex perfect, uma lex plus quam perfect, uma lex minus quam perfect, uma lex imperfect, que não tinha nem reparação do status quo ante, restabelecimento do status quo ante, nem sanção. Lembra da lex imperfect? A lex imperfect era um problema, não é? Porque toda norma é autorizante, senão ela não é jurídica. A norma moral pode não prever uma sanção. A norma religiosa, a norma costumeira pode, mas a norma jurídica não. Ela tem que ter um autorizamento. E aí surgia essa questão da lex imperfect. Veja, esse inciso aqui mata até isso, porque ele diz assim, se a lei proíbe a prática de um ato, mas não comina sanção por essa prática, então esse ato é nulo de pleno direito. Ou seja, restabelecimento do status quo ante. Né? Pela nulidade do ato, eu restabeleço o estado anterior à situação. Tá bom? Muito bem. Esse artigo 166, essa é a questão da nulidade absoluta. Portanto, a gente chega aqui num primeiro distinção para vocês. Numa primeira questão, a nulidade absoluta se refere, né, ao elemento objetivo, ao elemento formal e ao elemento subjetivo. A nulidade relativa só se refere ao elemento subjetivo. Se houver defeito com relação ao objeto e com relação à forma do negócio, então esse defeito é insanável, é nulidade absoluta. Tá bom, né? Até aqui a gente tá junto. A gente vai pular esse único artigo, né? O único artigo dessa parte que a gente vai pular agora é esse artigo 67, que fala da simulação, porque a gente vai estudar a simulação depois, tá bom? Então, vamos aí agora, se você me permitir, eu vou fazer um paralelo entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa, citando os artigos de parte a parte, tá? Vou pegar aqui o nosso slide de aula. Olha só, né? Esse aqui a gente já viu, basicamente. Deixa eu falar dessa nulidade absoluta, a gente já viu. Tá? Fala da anulabilidade, artigo 171, a gente já viu, olha só. Né? E agora das diferenças entre nulidade e anulabilidade. Eu nem vou pegar o Código Civil, que está citado aqui, tá, gente? Beleza? Olha só, em primeiro lugar, aí o artigo 168 do seu Código Civil, né? Com o seu parágrafo único. Né? Como é que ele disciplina a anulabilidade? A nulidade absoluta, perdão, né? 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Por que as nulidades do artigo 166 podem ser alegadas por qualquer pessoa e até pelo Ministério Público quando couber ao Ministério Público intervir? Por quê? Porque, olha só, e essa é a questão fundamental dessa parte aqui da nossa argumentação, né? Na verdade, a única coisa que eu sei de cor sobre a diferença entre nulidade e anulabilidade é a seguinte. As nulidades, todas elas, se referem a questões de ordem pública, questões de interesse social. Portanto, eu não posso permitir que elas se subordinem à vontade das pessoas. A pessoa não pode decidir se o contrato é válido ou se não é válido. A parte não pode decidir, né? Porque existe uma questão do interesse social. Tá beleza? É por causa disso que as nulidades absolutas são questões de ordem pública, referem-se a questões de ordem pública, que todas essas diferenças que a gente vai estudar aparecem. Tá? E as nulidades relativas à anulabilidade já se referem ao interesse das partes. Tá?
Portanto, a parte é que escolhe anular ou não, tá? A primeira forma da gente ver isso é esse artigo 68 aqui. Olha só que interessante. Qualquer um pode alegar a chamada nulidade absoluta, qualquer um que esteja relacionado ao fato, naturalmente, mas qualquer um. Não precisa ser a parte contratante. Eu não preciso ser declarante, não precisa ser o declarante da vontade. Qualquer pessoa que tem interesse, a mulher do declarante, o filho do declarante, o sobrinho do declarante, o credor do declarante, qualquer um que tenha interesse pode alegar as nulidades absolutas, tá bom? Qualquer pessoa. Muito bem. E até o Ministério Público, quando lhe couber intervir. Agora, o mais impressionante é esse parágrafo único aí, olha só. Né? Para mostrar como elas decorrem de questões de ordem pública. Olha só esse parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, né? Quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Olha só que interessante. Uma nulidade absoluta, ela deve ser pronunciada de ofício pelo juiz. Ou seja, mesmo que a parte não alegue, o juiz deve pronunciar a nulidade absoluta, de ofício. Né? Mesmo que a parte não alegue. Tá beleza? E ainda mais, né? Não é permitido ao juiz suprir essas nulidades, porque elas se referem a questões de ordem pública. Então, o juiz não pode dizer assim, ah, não, é nulo, mas eu vou considerar válido. Não pode. Mesmo que as partes requeiram isso. Né? O juiz não pode considerar isso. Eu vou te dar mais uma palavrinha, a gente já teve uma oportunidade de conversar sobre isso no semestre passado, mas eu vou retomar esse tema da questão de ofício ou da questão que não é de ofício, tá bom? Qual que é a característica da jurisdição? A jurisdição é sempre reativa, né? Então, tem aí um princípio da inércia que, se o processo está correndo, o juiz vai falar, né? Mas se o processo não está correndo, não é o judiciário quem vai fazer andar. E mais ainda, cada uma questão precisa ser levantada pela parte, arguida pela parte, para daí que o juiz conheça. Entendeu? Então, a regra é que o que você não disser, o juiz não vai conhecer. Essa é a regra. Né? Aquilo que você não pedir, o juiz não vai dar. Até porque você pode não querer. Você entendeu? Então, significa o seguinte, o juiz só se posiciona sobre as questões que as partes levantarem, né? Que as partes suscitarem. Agora, nulidade absoluta, não. Nulidade absoluta, ele se posiciona independente de requerimento da parte. E por que é assim? Porque não depende da vontade da parte, porque é interesse social. Então, uma questão de ofício é a seguinte, são práticas do meu próprio ofício, ninguém precisa me pedir para fazer. Você não precisa requerer que eu esteja aqui às 7 horas dando aula, 7 horas da noite dando aula. Você não precisa requerer que eu lance as notas, nada disso. Né? Não é necessário que você requer. Eu é que tenho que fazer isso. Agora, se você tem alguma dúvida, aí você precisa levantar. Não é isso? Muito bem. Do ponto de vista do juiz de direito, é o seguinte. Ele tem uma série de rotinas para cumprir, mas ele só se posiciona sobre questões levantadas pela parte. Ser uma questão que ele responde, então, de ofício, já indica que ela é uma questão não disponível à parte, faz parte da atividade do juiz, é uma questão de ofício, assim como é do ofício do professor lançar nota e dar aula, é do ofício do juiz conhecer questões de ordem pública. Né? Então, ele precisa conhecê-las, independente das partes provocarem, tá bom? E a prova maior ainda é que nem é permitido a ele suprir, mesmo que as partes requeiram. Tá certo? Eu vou ler mais uma transparência aqui e depois eu te dou um exemplo, a gente finaliza a aula e você vai entender perfeitamente bem isso, eu te prometo. Tá? Em contrapartida, olha só o artigo 171 aqui, né? Em contrapartida a esse artigo 177, desculpa. 177 diz assim: a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença. Significa o seguinte, até que o juiz diga que é nulo, né? Até que o juiz anule porque era anulável, então é como se ele fosse perfeitamente válido, é isso. Né? Nem se pronuncia, agora, veja só, nem se pronuncia de ofício.
O juiz não pode conhecer a anulabilidade relativa. A nulidade relativa ou anulabilidade de ofício. Ele só pode reconhecer quando o interessado requer, né? E veja só os interessados a podem alegar. Só as partes do negócio podem alegar. O Ministério Público não pode, um conhecido não pode, ninguém mais. E veja, e aproveite exclusivamente aos que a alegarem. Só aos que a alegarem, a alegação beneficia, tá bom? Salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Solidariedade e indivisibilidade são outras coisas. A gente comenta só passando no final da aula. Mas esquece esse negócio de solidariedade e indivisibilidade por enquanto. Entre parênteses, olha só, a anulabilidade decorre de questões atinentes ao interesse das partes e, portanto, elas disponíveis e só por ela alegáveis, né? Como a anulabilidade trata sempre de interesse das partes, né? Ou seja, questões dispositivas, né? Quase sempre de interesses patrimoniais disponíveis, só as partes podem alegar, só a elas cabe anular ou não. Por isso que a gente fala que é de uma anulabilidade, tá beleza? Ela pode dar o defeito por sanado, né? Ou ela pode querer anular. Eu fui constrangido a pagar um certo dinheiro porque estavam me chantageando, mas eu nunca quis militar contra esse pagamento. Paciência, velho. Então, não é problema meu, né? Era interesse patrimonial disponível meu. Eu faço o que eu quiser, tá? Agora, sim, eu vou te dar um exemplo e aí eu espero que você consiga perceber isso. Uma obrigação em dinheiro, por exemplo, né? Uma obrigação de 400 mil reais, né? É uma obrigação perfeitamente divisível, né? Dinheiro é absolutamente divisível, né? Se o bem é divisível, a obrigação é divisível. Tá beleza? Muito bem. Então, vamos supor 400 mil reais e vamos supor 4 amigos que vão realizar uma determinada festa que tem esse orçamento de 400 mil reais. Tá? Então, você está aqui na faculdade, coisa e tal, resolve pós-pandemia aí fazer a festa pós-Covid e tal, para poder repor um pouquinho as suas finanças. Então, você vai fazer a festa pós-Covid e chamar todos os universitários de Santos. Você tem aí seus contatos aqui na Santa Cecília, você tem os seus contatos aí nas outras universidades, e você vai fazer esse festão pós-Covid. Só que aí te ocorre o seguinte: mas quando eu estava lá no ano passado, no terceiro ano, lá no ensino médio, tinha aquele meu amigo do primeiro ano que era super bem relacionado e tal. Eu acho que eu vou colocar ele para dentro também da festa, porque aí ele traz o pessoal do ensino médio. Então, você vai lá procurar esse seu amigo lá do ensino médio, né? Esse moleque aí tem seus 16 anos e tal, 16 anos e pouco. Agora está lá no segundo ano do ensino médio. E ele fala assim: não, tudo bem, eu faço com você, mas vou também chamar esse outro amigo meu aqui, né? Que é da outra escola, porque ele é da União Estadual dos Estudantes Secundários e vai trazer mais gente. Beleza. Aí fica você, ele, né? O seu outro amigo e o amigo dele lá do ensino médio. Os dois aí, entre 16 e 18 anos, são relativamente incapazes. E aí esse outro amigo, né? Fala assim: beleza, eu entro tal, mas eu vou levar o meu irmão também, que está no ensino fundamental, né? Tem 14 anos, mas o moleque é muito bem relacionado, ainda vai trazer todo mundo do ensino fundamental, enfim, vai ficar uma festa mais careta tal, mas vai ser legal, que vem a molecada toda, vem as novinhas todas, vai ser uma festa bacana. Muito bem. Então, ficam na organização da festa vocês 4, tá beleza? Suponha que todos os contratos vocês assinem juntos, todos os contratos, todos, tá beleza? Contrataram um músico, contrataram um buffet, contrataram bar, cerveja consignada, coisa e tal. Pá. Chegou o dia da festa, tudo pronto, o clube é alugado, a banda para tocar, tudo, né? Belezinha. Vocês têm aí, acumularam dívidas de 400 mil reais, né? Nesse negócio, e, portanto, se é uma obrigação divisível, é como se cada um devesse 100. Tá? Eu estou fazendo uma simplificação, mas é como se cada um devesse 100. Aí chega no dia da festa, aquela chuva daquelas que dá aqui em Santos, né? E a cidade enche toda, né?
A entrada, a entrada da cidade lá, né? Aquele viaduto maravilhoso, colorido lá, que o moço fez, fica todo cheio d'água de novo, né? E ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai de Santos, ninguém transita em Santos, nem porra nenhuma. E vocês ficam lá praticamente sozinhos na festa. Vocês, o pessoal do bar que já tinha chegado tal, e fica lá. Ora, não é porque vocês não queiram, mas vocês não conseguem pagar. E o único maior que participou da festa foi você, olha só. O pessoal resolveu fornecer serviços, fornecer tudo porque você estava junto. Porque você estava junto, não, porque as famílias eram conhecidas e coisa e tal. Né? E aceitaram vocês como devedores, mas você é o único maior da festa. Aí eu te pergunto assim, você vai ser devedor de tudo se todo mundo assinou, se eles concordaram com tudo? Não, você fica devedor da sua parte. Né? Agora imagine, então, que vocês não consigam pagar e esses credores venham te cobrar. Para facilitar, é um só credor, né, que vão cobrar vocês 4. Aí chega você lá, você apresenta a sua defesa, o possível e tal. Né? Aí chega no pai do seu amigo que tem 17 anos lá. O pai do seu amigo diz assim, olha, não quero nem saber, velho. Venderam para o meu filho porque quiseram, meu filho é menor, eles tinham a obrigação de saber. Eles tinham a obrigação de saber que meu filho não seria obrigado a pagar, então fala para o advogado, alega lá que ele é incapaz, que o consentimento dele não valeu, alega a nulidade do negócio jurídico, a anulabilidade, diz que ele quer anular e que ele não vai pagar. Muito bem, um dos seus amigos faz a alegação. Agora, o pai do seu outro amigo diz assim, olha, tudo bem, eu vou perder um dinheiro, mas o que são 100 mil reais? 100 mil reais não são porra nenhuma. Né? Meu filho pode aprender aí uma grande lição na vida. Né? Aprender a ser responsável, não fazer loucura, e eu não vou alegar nulidade nenhuma. Não quero que alegue, não. Ele vai me pagar isso trabalhando comigo lá na loja e tal, lá na fábrica e tal. E enquanto ele não terminar de pagar, ele não vai receber o salário dele. É uma posição possível. Então, o pai desse seu segundo amigo, que é também pai do molequinho de 14 anos, né? Fala assim, olha, fala para o advogado dele o seguinte, olha, é o seguinte, você não vai alegar nada com relação à nulidade. Faz o melhor possível para defender os moleques sem alegar a nulidade. Então, eu te pergunto o seguinte, olha, qual é o resultado mais provável desse processo? Olha só, você, maior de idade, será condenado a pagar, muito provavelmente. Tá beleza? O seu amigo que não alega e que é um relativamente incapaz, o segundo cara, será obrigado a pagar. Tá beleza? Agora, o seu amigo, o terceiro cara, que é um relativamente incapaz, tem lá seus 17 anos também, e não alega, será obrigado a pagar ou não? Ah, desculpa, o segundo alega, né? Então ele vai ficar dispensado de pagar. Tá? O terceiro, que tem 17 anos também e que não alega, ele será obrigado a pagar, velho. E o irmão dele, que tem 14 anos e também não alega, ele não será obrigado a pagar, porque para ele o negócio é nulo de pleno direito. Então, do ponto de vista dele, não interessa nem que ele alegue ou não. O juiz tem que conhecer de ofício a nulidade. Agora, o irmão dele já tem 17 anos, então para ele o negócio jurídico era só anulável e ele não alegou. Então o juiz vai fazer valer o negócio jurídico com relação a ele. Tá beleza? Outro, na mesma situação, de 17 anos, relativamente incapaz, mas que alega, ele será beneficiado aí pela alegação da anulabilidade. O negócio jurídico para ele não terá efeitos, porque é nulo para ele, será anulado para ele, e ele então não terá que pagar a sua parte. E você, que é maior de idade, terá que pagar a sua parte. É isso. Tá beleza? Como a obrigação é divisível, você vai ter que pagar 100 e o outro vai ter que pagar 100. E os comerciantes vão morrer com relação aos 200. Se a obrigação fosse indivisível, veja só, você poderia ser obrigado a cumprir com os 400. Muito bem, gente. Vocês entenderam essa
esse tratamento diferente aí para o nulo e para o anulável até agora? Entenderam? Eu tenho aqui uma caixa de texto. Muito obrigado, professor. O Daniel falou. Daniel, se você tem mais alguma dúvida, abre seu microfone aí, por favor, que eu não estou enxergando, não. Quem está vendo... Professor, Oi, pode falar. licença, a dúvida era acerca do inciso 6º, se eu não me engano, daquele primeiro artigo que falava da invalidade dos Isso, do negócios jurídicos. 166. Isso, que na verdade seria fraudar, né? Uma norma imperativa. Aí eu Isso. falei se a lavagem de dinheiro seria um exemplo desse inciso. A lavagem de dinheiro é um exemplo, sim. Agora, entenda só uma coisa, Daniel. Olha só uma coisa que interessante. O mesmo ato pode configurar um ilícito penal e ter uma capitulação civil aqui. Tá beleza? Então, só pensa, né, que o ato de lavagem de dinheiro, embora ele configure um crime, coisa e tal, isso é um outro problema. Essa, do ponto de vista nosso, como civilista, essa é uma outra questão. O que a gente está interessado é que nos atos de lavagem de dinheiro, vários negócios jurídicos são simulados, não é? Para que dar uma aparência de legalidade àquelas operações. Não é? Esses negócios jurídicos todos que são simulados, que são dissimulados, né? Que são assim feitos só em aparência, esses negócios são nulos de pleno direito, porque eles objetivam a fraude da lei imperativa, independente de que eles configurem crime ou não, porque alguns não configuram. Tá beleza? Excelente, professor. Entendi. É isso aí. Obrigado. Então, existe essa separação, né, entre o direito penal e o civil, no que tange essa questão de fraudar, né? Exatamente, Thiago. A conduta, às vezes, não tem nenhuma relevância penal e, para nós civilistas, tem muita relevância. Então, assim como você citou um exemplo que tem relevância penal, outras questões não têm relevância penal e objetivam fraudar a lei imperativa também. Quando eu, por exemplo, faço uma declaração falsa para pagar menos tributo, não necessariamente cometo um crime tributário. Quando eu, por exemplo, eu faço um contrato falso para esconder um outro negócio jurídico. Então, existem várias situações, a gente vai falar delas todas quando a gente fala de fraude contra credores e de simulação, um pouquinho mais adiante, que podem nem configurar delito, nem configurar crime. É isso mesmo. Tá ótimo, professor. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Mais alguma coisa, gente? Então, vou parar por aqui. Se não tem mais nada, a gente tem aí mais uns 8 minutos e coisa e tal, eu acho. Mas eu vou parar por aqui porque eu não quero ir adiante nessa história, não. Eu quero mais aulas, mais uma aula sobre nulidade e sobre anulabilidade. Posso parar? Muito obrigado, então, pela sua atenção, bonitões. Uma boa noite para vocês, tá? Um bom final de semana. Aí, saiba que, então, na quinta-feira, a gente vai terminar a nulidade e anulabilidade, vai terminar, e vai começar vícios de consentimento, tá bom? Então, a gente vai começar erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, tá? É isso que a gente vai fazer. Quinta-feira termina nulidade e anulabilidade completamente e na sexta começa vícios de consentimento. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Juízo. Não exagerem no final de semana, hein? Eu estava brincando com a Cida, porque eu sei que ela é responsável. Quando eu falei dela ser comportada. Sejam comportadas. Fiquem com Deus. Comportadas e comportados. Tchau. Eu vou desligar aqui. Até mais. Juízo.